ouvindo a Rádio Sofrosine. E aí, gente, tudo bem? Meu nome é Ingrid. Meu nome é Jennifer. E hoje vai ter um formato diferente esse podcast, porque a gente saiu do apoio técnico para vir apresentar. Não fomos intimadas, não fomos coagidas. Jamais. E vamos tentar ter metade do carisma da Cristiane. E hoje estamos com Gabriel Veloso. Gabriel Veloso, que ele foi graduado em licenciatura em Filosofia pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e agora está na pós também. E durante a sua graduação ele participou do PIBID, do Programa de Residência Pedagógica, para além de ser monitor das disciplinas de problemas metafísicos, foi o que fortaleceu o interesse dele na articulação de conteúdos filosóficos e na transposição didática. E hoje ele vai vir aqui com um tema que vai para esse caminho, né? Que tem um título muito interessante quando eu estava lendo, que é um projeto anti-filosofia. Então, se apresenta um pouquinho mais, se você quiser falar, e já pode começar a falar. Oi, gente. Primeiramente, queria agradecer pela oportunidade de vir falar sobre o meu trabalho, sobre a minha pesquisa aqui. Eu acho que esses espaços onde a gente pode falar sobre ensino de filosofia e educação dentro do curso são extremamente importantes. Inclusive, eu destaco isso na minha dissertação, que eu estou desenvolvendo ainda. No momento está em análise, e eu destaco a necessidade dos espaços para a gente falar mais sobre ensino de filosofia, né? Então, eu fiquei muito feliz de ser convidado para isso e poder falar sobre isso, porque carece. E quanto mais a gente falar, melhor, assim, a tendência é melhorar a situação, que não é das melhores, mas se encaminha, né? Antes não tinha esse diálogo para falar sobre ensino de filosofia, e agora a gente já tem mais visibilidade para falar, mais locais para falar sobre isso. Então, eu fiquei muito feliz, fiquei um pouco nervosa, claro, mas, assim, tô feliz de estar aqui, eu acho que vai fluir um papo bom. Eu acho que a gente já pode começar pela sua tese, né? Que foi o que você passou pra gente, vai ser o tema da conversa de hoje, que ele tem um título muito interessante, como eu falei ali há pouco, que é um projeto anti-filosofia. Quando eu li de primeira, eu fiquei anti-filosofia, eu achei uma parada bem forte. Quando você vai terminando de ler o desenvolvimento do seu trabalho, faz sentido porque esse é um projeto anti-filosofia. Eu queria que você começasse comentando sobre ele. Eu posso falar sobre como eu cheguei nesse lugar? Pode sim! Beleza. Então, durante a graduação, eu não sabia muito bem para onde eu ia, mas eu sempre flertei com antiga, só que eu estava pensando mais em teoria do conhecimento e metafísica, porque metafísica é o meu bebê. Eu adoro metafísica. Me divirto em metafísica e é o que eu gosto de fazer. Só que eu sempre estudei em escola pública, sempre fui pobre pra caramba, então para me manter na universidade precisava de bolsa. Não tinha como não ser com bolsa. E apareceu o PIBID como uma possibilidade de bolsa. Primeiro eu tentei fazer monitoria, só que aí acabou que eu não passei, fiquei em segundo lugar, e aí não rolou, mas foi por pouquinho, então fiquei um pouco frustrado, mas tudo bem. E aí apareceu logo em seguida o PIBID para poder participar, eu me inscrevi e fui. Foi de 2018, do final de 2018 para 2019. Então a gente pegou as turmas que estavam do terceiro ano, que estavam para votar nas eleições de 2018, enfim, onde estava o ex-presidente Bolsonaro. Ou seja, um grande trabalho árduo. Eu cheguei nesse período no PIBID. Sim. E a sala de aula estava muito caótica, porque estava nesse ritmo de eleições e de fake news e de cobrança dos professores. Eu não sei se vocês pegaram esse momento, se vocês analisaram esse momento, mas que estavam gravando professores para falar sobre doutrinação em sala de aula. Sim. Eu cheguei nesse momento, entendeu? Peguei discussões acaloradas de alunos debatendo sobre política, falando sobre homeschooling, sobre estudar em casa, defendendo essa postura. Aí calhou, no terceiro ano, a gente estava estudando política, né? Calhou de ser Marx nas aulas, aí os alunos já ficaram mais energizados ali, querendo falar, e aí um aluno falava, mas porque precisa de cota, e precisa de não sei o quê, e aí outro aluno falando, mas isso daí é coisa mais de
de desocupado, enfim. Aí o outro aluno falava, então você tá me chamando de desocupado? Bem nesse nível de discussão, de fervor ali. E aí eu pensei, poxa, gostei disso. Gostei dessa loucura aqui. E aí continuei fazendo e tive experiências muito interessantes. O trabalho no PIBID, como a gente já sabe, não é um trabalho assim onde você vai ser o professor, então eu estava ali mais para poder ajudar nas dúvidas e tal, e foi muito legal. E depois que acabou o PIBID, já chegou a residência. Aí eu pensei, poxa, eu já gostei disso, então eu vou fazer mais isso para ver qual que é. E aí na residência você tem um pouco mais de responsabilidade. Então eu pensei, vou pegar para fazer. E foi muito bom também. Foi uma experiência parecida no sentido de que contato com os alunos, ajudar. Só que aí eu tive a oportunidade de também apresentar certas coisas. E eu tive contato com professores. Uma coisa que a residência e o PIBID me deram foi ter contato com tipos de professores. Professor recém-saído da universidade, professores que não eram formados em filosofia, mas que davam aula de filosofia. Então deu para ver uma diferença entre isso. Entendeu? Toda a experiência girou em torno de uma grande análise que já foi mudando a minha cabeça. Eu comecei a ver que tinha muitos problemas dentro de ensino de filosofia em sala de aula. E aí eu comecei a pensar, como é que eu vou conseguir fazer um TCC ou pensar na metafísica e nessas coisas se eu estou vendo tantos problemas aqui? E eu pensei, poxa, eu acho que eu preciso contribuir mais para essa discussão. E aí depois eu vou escrever um tratado na metafísica de Platão, Sócrates e não sei o quê. Mas primeiro eu não vou conseguir ficar em paz sem resolver, sem pensar, sem discutir, sem refletir sobre essa questão do ensino de filosofia. Em seguida, eu fechei com a monitoria aqui na universidade e foi uma experiência muito legal também. Eu peguei uma turma que já estava chegando, então o pessoal saindo do ensino médio, o novo ensino médio já tinha sido implementado, então eu estava vendo como é que tinha sido o contato com o pessoal, com a filosofia, e alguns com dificuldades, outros com não muita... A sala de aula é um espaço muito orgânico, então tem gente que teve, tem gente que fez escola particular e teve gente que nunca teve. Por isso que é legal também acompanhar os calouros quando eles chegam, para você saber a história deles e saber como que você vai trabalhar com eles. Eu espero, ou pelo menos imagino, que os professores tenham esse pensamento, e se não tem, deveriam ter, né? Conhecer os calouros e saber, você teve filosofia? Você não teve? Você teve filosofia quando? Porque tem gente que tem filosofia no ensino fundamental e no ensino médio. Sim. Tem gente que tem no ensino médio e tem gente que não tem também. Sim. Então eu pensei, poxa, eu acho que eu quero pensar mais sobre o ensino de filosofia, pesquisar mais, porque o novo ensino médio, eu tive contato com ele e soube das experiências dos professores, que eram professores preceptores, né? Antes e depois. E eu vi as diferenças e como que ficou mais difícil a filosofia depois. E aí eu pensei, cara, isso não tá normal e não me parece que é a primeira vez que a filosofia perde espaço dentro dos currículos. E aí eu pensei, eu preciso pesquisar mais e entender o que está acontecendo aqui. E então, meio que o novo ensino médio, além de toda a minha experiência dentro da graduação, com, enfim, esses programas, foi o que me direcionou para começar a pesquisar mais a fundo sobre o ensino de filosofia. E eu resolvi, no meu TCC, começar a entender como que a filosofia foi implementada no Brasil, e o meu intuito era defender que a filosofia tem que estar no ensino médio. Eu também acho que deva estar no ensino fundamental, enfim, mas eu quis trabalhar no escopo do ensino médio porque eu estava muito ligado na discussão do novo ensino médio. Enfim, e aí eu comecei a pesquisar e peguei momentos em que a filosofia esteve dentro do currículo, que ela esteve fora e que ela esteve mais ou menos. E eu percebi que a filosofia estava muito instável dentro dos currículos, ela sempre esteve muito instável. E aí é muito difícil, porque o novo ensino médio tirou a obrigatoriedade da filosofia e só a gente ligou. Só o pessoal de filosofia ligou. Só que, cara, na minha cabeça, ela é muito importante, só que nós somos aqui,
Ah, mas vocês fazem filosofia, então é claro que vocês vão defender o de vocês, porque senão vocês não vão ter um emprego. Só que, poxa, mesmo a gente sendo suspeito, eu vejo uma importância de que ela esteja ali e esteja também no ensino fundamental, enfim. E aí a minha monografia foi sobre defender a importância dela e a permanência dela. E para isso eu fiz uma linha do tempo, entre muitas aspas, e percebi que ela nunca teve uma segurança. E que essa insegurança dentro dos currículos é o que faz com que hoje em dia ela possa sair, perder a obrigatoriedade, que ninguém vai ligar, ninguém dá importância, porque não se criou no Brasil uma tradição de ensino de filosofia igual a matemática, português. Olha, se amanhã surgir uma lei, um decreto, enfim, um novo ensino médio que tire a obrigatoriedade da matemática ou do português, os pais vão com tochas para frente da escola e os professores serão queimados. Mesmo não sendo culpa dos professores. Entendeu? Mas se acontecer com a filosofia, ninguém liga. Então, eu fui entender por que isso aconteceu e é revoltante, né? Agora, com o novo ensino médio, parece que as coisas vão se aproximar mais do que era antes do novo ensino médio, mas ainda não é o suficiente, mas já é alguma coisa, né? E, enfim, mas são questões políticas, onde a gente pode votar e tentar discutir, fazer um sindicato, enfim, se reunir, protestar. Só que enquanto isso o tempo está passando e os alunos estão em sala de aula. E mesmo que seja um cenário instável, tem coisas que o professor pode fazer em sala de aula para poder, pelo menos, criar algum tipo de referência. Porque eu pensei, poxa, a gente conta muito com a política para manter a disciplina, só que ela sempre desestabiliza a disciplina dentro dos currículos, não cria uma consciência nas pessoas de que é importante e fica por isso. Meu pai não teve filosofia. Talvez o meu avô tenha tido, não sei. Porque é assim, entendeu? Tipo, seu avô pode ter tido, seu pai não teve, você teve. Talvez você não teve, mas o seu filho vai ter. Que loucura é essa? Entendeu? E aí a gente não pode confiar só na política, e enquanto ela estiver em sala de aula, a gente tem que se aproveitar dela para tentar criar alguma consciência na geração que está vindo. Porque a sala de aula, eu costumo falar que não é uma bolha onde você entra na sala de aula, você entra na escola e depois que você sai é um mundo completamente diferente. Isso aqui não é a ruptura, aquela série. Então, os alunos vão levar para a vida o que eles aprendem em sala de aula. Na verdade, deveria ser a função da escola, a formação do indivíduo, não só a formação de um indivíduo para o mercado de trabalho. Então, se tem um lugar que a gente pode se apropriar para poder tentar, de alguma forma, criar uma consciência filosófica ali de importância, é na sala de aula. E aí passa pelo escopo do professor. Né? E esse professor vai ter que desenvolver métodos, pelo menos eu defendo isso, para poder demonstrar que aquilo é importante. Porque a gente vive numa sociedade em que só o que é útil é importante. E a filosofia, ela não necessariamente segue esse viés de utilidade do capitalismo. Entendeu? Então, isso já dificulta para a gente. Quando eu falei sobre antifilosofia, é porque o mundo está se encaminhando para um lugar onde a filosofia não tem muito espaço. Porque a filosofia precisa disso que a gente faz. A gente senta, a gente reflete. Eu ouço você, você me escuta e a gente reflete junto aqui. Só que as pessoas estão cada vez mais intolerantes. Então... individualizadas. Né? Demais. Mas esse processo de individualização não é um processo do capitalismo. A gente está sozinho. A gente é a gente, nós somos os lobos, enfim. Você falou isso no seu trabalho, né? Dessa perda da subjetividade. Sim, e isso é normal de acontecer porque o capitalismo faz isso. Ele não quer que a gente se una com uma classe, que a gente reflita, porque se você reflete, você percebe que tem uma coisa muito errada. A filosofia, o pessoal sempre fala, senso crítico, enfim. E sim, também.
Mas não é só isso. A filosofia é um espaço coletivo. É claro que a gente pode aqui debater, poxa, mas um espaço com 30 pessoas, será que é adequado para fazer filosofia? Será que dá? Será que não dá? Eu acho que dá, mas não acho que seja fácil. E também não acho que com o tempo que a gente tem, que é um tempo curto, eu acho um tempo pequeno para fazer, mas tem coisas que são possíveis de fazer, entendeu? E é um espaço onde você debate bastante, deveria debater. E foi como eu falei no início, né? Quando eu estava lá no PIBID, mesmo que tenha sido um debate muito acirrado e um pouco desrespeitoso, teve um debate sobre o assunto. As pessoas se ouviram, né? E hoje em dia, por conta de embates políticos, o importante não está sendo ouvir, está sendo falar, independente se for verdade ou não, o importante é falar. Então a filosofia ela proporciona um espaço onde você tem que ouvir também. Sim. E um espaço onde você se posiciona, porque muitos dos adolescentes, eles não são levados a sério, as suas questões não são. Muitas vezes em casa, eles não falam em casa. Sim. Não falam com os pais sobre o que eles pensam. Entendeu? Então, dentro da sala de aula é o espaço onde você vai falar. Então, vamos falar sobre aborto. Vamos falar sobre mulheres, vamos falar sobre racismo, vamos falar sobre diversos temas, né? Dá para trabalhar isso em filosofia. E essa dicotomia entre filosofia e história da filosofia, isso não existe. Se você só dá a história da filosofia, você não está trabalhando em filosofia, em sala de aula. Mas também não tem por que você também abandonar a história de filosofia para falar sobre filosofia, para ensino de filosofia. Até porque também tem a questão do acesso, né? No sentido de que, poxa, será que esses adolescentes, esses jovens têm contato com linguagem de Platão, Aristóteles, Sócrates, e não só eles, outras pessoas, a Simone, enfim, Fanon. Será que esses adolescentes têm esse acesso para dialogar? Eu não sei. Mas a escola está ali, um espaço, só que não é um trabalho fácil, entendeu? É um trabalho que o professor ele tem que desenvolver. E para ele desenvolver, ele precisa dos mecanismos para isso. Primeiro, ele tem que estar interessado nisso. Ele tem que estar interessado nisso, ele tem que ter os mecanismos disso. Sim. A minha dissertação do mestrado é um braço da minha monografia. Porque na minha monografia eu defendo a importância e aí eu pincelo um pouco de que essa importância, ela perpassa pelo professor na sala de aula. E aí na minha dissertação eu foco no professor. E aí, esse enfoque do professor é sobre a análise dos próprios métodos. Como que ele faz uma sala de aula, o que ele pode fazer. Não é uma receita de bolo. Sim. Como eu disse, o espaço da sala de aula é muito orgânico. Então, cada turma é uma turma. O que funciona numa turma pode não funcionar em outra. Sim. Então, é importante. Mas isso já é uma análise do método. Isso daí já é você pensando na sua metodologia. E não é um processo fácil. Então, a minha defesa na dissertação é: vamos ver o que outros filósofos fizeram, vamos ler livros de filosofia. Não precisa ser, eu analiso Sócrates porque ele é um nome muito trabalhado dentro do ensino de filosofia por vários filósofos. Patrícia Velasco, Silvio Galo, Walter Corran, todos eles discutem em algum momento Sócrates. Até Hannah Arendt fala sobre Sócrates. Então eu pensei, vamos começar por aí, porque eu gosto de antigo, então vou pegar ele. Mas Nietzsche fala também. Esses mesmo que eu citei são contemporâneos que discutem ensino de filosofia. Entendeu? E vamos ver o que esses caras estão falando. Não adianta eu estar no curso de licenciatura e eu só estudar a licenciatura nas matérias de educação. Entendeu? Sim. Isso que você estava falando do espaço de diálogo, de fala, de reflexão, de crítica, o questionar é sempre uma coisa muito desconfortável, sabe? Então, as pessoas nunca querem o desconfortável, o processo difícil de pensar sobre aquilo, de refletir, sempre leva para um caminho do mais fácil, do imediato. Acho que é o ponto central dentro da sala de aula. Que a gente mais está vendo agora é ser imediato nos ensinos, que tem que ser assim, tem que ser rápido, tem que formar o aluno, mas não prezando pela reflexão, não prezando pelo conteúdo que ele está aprendendo, não sobre a realidade que ele está nesse recorte social. Eu tenho que formar ele, é uma coisa que você fala até no seu texto, formar ele no sentido de entrar direto no mercado do trabalho, que é o que a gente está vendo no novo ensino médio e outras discussões que já tiveram sobre isso. A gente pode tentar partir daí, dessa questão. Show.
Então, a partir da década de 60, o tecnicismo foi amplamente trabalhado dentro dos ensinos, né? Você prepara os cursos técnicos dentro das escolas, você prepara o aluno para ele sair direto para o mercado de trabalho, porque com a discussão de que ele é pobre, ele precisa trabalhar, enfim. E assim, eu sou muito defensor da universidade, porque a universidade me permitiu muitas coisas. Não só ampliação de perspectiva, visão de mundo, você entra aqui com uma cabeça, não é questão de doutrinação, é você ver outras perspectivas de vida. Você ter acesso a coisas que você não teve antes, inclusive na literatura, no que você está lendo, no que você está estudando, diálogos com pessoas muito diferentes de você, com classes sociais diferentes, mas também financeiramente, entendeu? Meu pai, ele trabalhou em fábrica durante anos e dentro da universidade eu ganhei o dobro dele, do que ele ganhava em 20, 30 anos. Ele era aposentado e ele trabalhou, sei lá, 30 anos e ele não ganhou metade do que eu ganhei aqui, com bolsa, entendeu? Então, sim, tem a questão, enfim, de perspectiva e tal, mas também tem uma questão financeira. Então, sim, eu sou muito a favor da universidade, mas eu entendo que nem todo mundo quer seguir esse rumo. É importante analisar as motivações, mas mesmo assim eu tenho algumas ressalvas com relação ao tecnicismo dentro da escola, porque a perspectiva é de que você aprende, enfim, uma técnica com você vai trabalhar, mas a questão da subjetividade fica de lado. E isso é um problema para mim, entendeu? Mas isso, voltamos novamente ao capitalismo, não tem como não falar sobre isso. E o capitalismo, ele propõe que seja, como você mesma disse, eu trabalho e eu escrevo no meu trabalho, ele propõe que tudo seja muito rápido e fácil, porque é uma linha de produção. Quanto mais rápido, mais eficiente, acaba rápido, apostilas. Se a gente não tivesse lutando pela educação, não só a gente de filosofia, enfim, tem uma galera trabalhando muito forte que valoriza a educação, porque se não tivesse, a gente estaria com a apostila, entendeu? De marcar xizinho, decorar e já era. Então, se está difícil agora, poderia ser pior, entendeu? Porque tudo trabalha para isso, porque o Brasil foi construído para isso. Eu estava falando com a Rosa mais cedo que o Brasil ele foi construído para exploração, para trabalho braçal. Ele não foi construído para pensar, ele não é a França. Entendeu? A filosofia, eu discuto isso na minha monografia, a filosofia na França, ela girou em torno de um indivíduo. Quem é você? O que você faz? Por que você faz isso? Por que você age assim? Um reflexo já da Grécia, enfim. Mas estavam trabalhando isso lá. Quando ela veio para cá, para o Brasil, com os jesuítas, foi para catequizar as pessoas, para transformá-las em massa de manobra. O interessante da filosofia no Brasil não era você refletir, desenvolver as pessoas da monarquia, enfim, de classes mais altas, elas também não queriam desenvolver isso. E se desenvolviam, ficava para elas não passavam para a população, não despejavam isso no povo. A maioria só queria saber por status, tipo, eu sei filosofia. A filosofia no Brasil, ela se tornou um status. Ao mesmo tempo que ela é desvalorizada, quando ela é valorizada, mais por status, tipo, você sabe filosofia, então você sabe umas frases bonitas, talvez você seja inteligente. Olha como algumas... Erudição. Isso, olha como alguns filósofos, bom, não sei se eu posso chamar de filósofos, são tratados na mídia. Tipo, em programa de auditório, eu não sei se eu sou contrário a isso, mas é interessante você ver. Pega um filósofo famoso que dá entrevistas, tipo, nesses programas de auditório e vê como é que as pessoas falam com ele. Não citarei nomes, mas tem um que ele vai num programa de auditório e as pessoas começam a perguntar, tipo, o que você acha da vida? O que você acha que é felicidade? Talvez vocês saibam de quem eu tô falando. É uma filosofia estereotipada já também. E aí, exatamente, aí o cara vai lá e responde, aí todo mundo faz, Meu Deus! eu juro que eles falam isso, eu juro que é assim. E eu posso inclusive mandar para vocês os vídeos depois desse cara falando. E assim, é uma pessoa respeitada, o que ele fala parece que é muito inteligente e digamos, partindo de um outro caminho que talvez ele saiba e tal, você percebe como a população o vê. E é claro que é um homem branco, enfim, que talvez, porque eu não sei a história de vida dele, talvez tenha vindo de uma família de classe média. Porque no início a filosofia era assim.
E parte da minha defesa para o ensino de filosofia no ensino médio, além da contribuição, também tem o meu pirão primeiro, no sentido de que, poxa, eu fiquei anos, estou há 1000 anos nessa graduação, mestrado, doutorado, se tira do ensino médio, o que fica para mim? E o meu medo é, tirou do ensino médio, tirou do ensino fundamental, daqui a pouco tira da faculdade, por quê? A gente vai fazer o quê? A gente só traduz livro. Não faz. E não é só reduz, né? Porque o maior contato, acredito eu, da filosofia vem pelas escolas. Porque ninguém, por pura vontade, vai querer ler um Hegel, um Heidegger. Não, claro que não. Você vai ter o contato primeiro dentro da escola. E isso que te leva a vir para uma faculdade de filosofia. Foi assim que eu vim. Exatamente. Eu acho que esse é um problema. Porque se sair do ensino médio, a própria área da gente vai esvaziar. E as pessoas vão começar a ficar soltas no mundo sem pensar nada. Que é até uma coisa que você traz do Nietzsche, né? Do conceito de preguiça. Depois você desenvolve que não é do indivíduo, mas é para um sistema que traz essa questão dele se estimular a ser desestimulado. Exatamente. A gente reconhecer também que é na licenciatura que a gente vai conseguir essas coisas. É na licenciatura que a gente vai criar esses hábitos da filosofia. Né? A gente não tem que trazer a filosofia de uma forma diluída. Infelizmente, no ensino público, por ter uma carga horária menor, a gente acaba, né, tendo que diluir muita coisa. Mas as pessoas confundem diluir com você se utilizar do seu tempo. Porque não é só porque o seu tempo é curto que você tem que passar uma matéria por ser passada. Dá para você trabalhar. Entra a questão de metodologia que ele estava falando. É uma questão de você repensar. E eu pude reparar essa questão do pouco tempo que se tem, né? Num assunto que é muito complexo, até pra gente que está dentro da universidade. Foi até o que eu falei com o Gabriel, que é muito difícil trabalhar com essas abstrações. Sim. Se você não vem desde o ensino fundamental trabalhando isso, no ensino médio você vai ter uma grande dificuldade. Isso é inegável. Eu tive só filosofia no ensino médio e, meu Deus do céu, eu não sabia o que era aquilo. Aí foi na universidade que eu entendi o porquê, o que trabalha. Sim. E foi no PIBID também agora, com a professora Sandra, que eu tô vendo métodos muito interessantes de se utilizar a filosofia. Sim. Ela fez uma coisa muito interessante, vai passando de ano para ano, né? As suas dificuldades, né? No primeiro ano, a Sandra, ela traz muitas coisas lúdicas. Sim. Ela traz muito exemplos. E ela prioriza, principalmente, a interação com o aluno. Sim. Quando ela foi explicar Sócrates, ela começou a fazer um bando de perguntas e os alunos foram respondendo daquela maneira dele. E no final ela pegou, então por que você acha isso? É maravilhoso. Cara, educação Porque dentro de um curso de licenciatura de filosofia, o que vem antes é você ser professor de filosofia. Você tem a parte da educação, você tem a parte de você entender didática, metodologia. Então, você está dentro de um curso, obviamente, 4 horas de aula que você tem na faculdade não se aplicam dentro de uma escola. impossível. Abstrações de Kant em 4 horas não funciona dentro de uma sala de aula. Então, é você, em programas dessa importância também, como o PIBID de residência, você entender que você também tem uma faixa etária de alunos, que você tem recortes de escolas, porque tem uma escola que fica numa área de vulnerabilidade, uma escola que fica numa área que é um pouco mais segura. Como você vai tratar desse conteúdo? Você tem alunos com, às vezes, diferença de idade, porque você pode pegar uma turma de 3º ano que tem um aluno de 18, mas tem um aluno de 20. São coisas que você vai começar a perceber dentro da parte da licenciatura. Então, você tem que entender que a filosofia e a parte da educação, em algum momento, elas vão ter que dar as mãos para vocês seguirem no que você está sendo formado. Seguindo o que você falou e o que a Rosa falou, filosofia é muito difícil. Ela é muito difícil. Então, eu vou 100% no que a Rosa falou. Desde o ensino fundamental, você precisa ter. Sim. Mas isso aí é uma briga que a gente já está brigando faz muito tempo. A gente está brigando para, pelo menos, ter no ensino médio, que é o que já tem de mais comum. Se a gente for para o ensino fundamental, então, nossa, é pra gente ficar acampado lá na frente. Só que não dá, também que a gente tem que pensar... greve de fome. Se acorrentando nas árvores. Sim. Mas por que é difícil? Primeiro, a gente não tem esse estudo desde o início.
Segundo, a gente não tem o trabalho, a consciência de que a gente precisa pensar e refletir sobre a nossa existência, porque o Brasil não é para isso, nunca foi feito para isso. E a própria filosofia, ela impõe dificuldades. E aí a gente volta para aquilo que você estava falando, pontuando no meu trabalho, sobre a dificuldade da filosofia, e, enfim, junto com o capitalismo, e a gente vem para a contemporaneidade com ainda o adendo das redes sociais, enfim, com a tecnologia. Eu ainda estou... Isso é um trabalho que eu estou pensando para o doutorado, então é uma coisa que eu ainda estou pesquisando sobre o ChatGPT e a filosofia. Isso eu estou trabalhando para o doutorado, já estou pensando nisso. É uma grande questão. É isso que eu estou trabalhando agora, porque a minha dissertação do mestrado já está sobre análise, então eu estou voltado agora para entender como que o ChatGPT, como as redes sociais e como que a inteligência artificial tá ali girando em torno do ensino de filosofia. Mas o que eu sei é que não me parece legal você ter um conteúdo de filosofia e você digitar no ChatGPT, escreva um texto sobre isso de 600 palavras para mim, por favor. E aí o negócio escreve e você entrega como se não fosse nada, e você não reflete, você não lê, você não faz nada, e você só confia naquilo. Principalmente agora que o ChatGPT ele tem uma funcionalidade que ele te entrega algumas fontes. Coisa que antes ele não fazia, agora ele faz. Mas mesmo assim, os alunos não sabem... Como é que você vai desenvolver o negócio de você analisar a fonte? Se muitas vezes você só copia e cola e não está nem olhando a fonte. Então, é rápido, é simples. Não precisa pensar. Muitos nem leem. E o ChatGPT, ele comete muitos erros. Então, por isso que às vezes é fácil de identificar, porque se você vê o padrão, se você é uma pessoa que se disponibiliza a analisar como ele funciona, você percebe que ele tem alguns padrões. Então, você consegue perceber que tem uma coisa ali que não parece muito natural. Talvez isso mude. Em 2023, a geração de imagens e vídeos com IA era completamente diferente do que é agora. Isso não significa... O que significa com isso? Que, daqui a alguns anos, talvez você não consiga nem reconhecer um texto. Mas aí, o que acontece com o desenvolvimento humano? Isso me preocupa bastante. E em sala de aula isso já está acontecendo, dos alunos não estarem mais querendo escrever, estarem com dificuldade de lerem textos maiores, os textos são cada vez menores. Ano passado eu fiz um estudo com o meu orientador e mais outras pessoas, a gente estava estudando Górgias, para falar sobre, enfim, discurso e tal. E aí um professor Ícaro a gente estava antes de fazer essa discussão do texto, e a gente estava trocando uma ideia. Eu sempre procuro saber o que os professores estão fazendo, como é que está a sala de aula, porque eu ainda não cheguei lá. E aí ele falou, isso foi antes da implementação dessa nova lei, de que não pode celular em sala de aula e tal. E aí ele falou para mim, uma coisa que eu estou tendo um pouco de dificuldade é que os textos estão cada vez menores, porque os alunos estão com dificuldade de focar em textos maiores e de compreender esses textos, né? E sim, a filosofia tem textos difíceis pra caramba. Mas eu não sei, eu acho que, sei lá, Platão é um pouco mais fácil, dependendo, porque tem os diálogos, mas mesmo esses... A escrita também. A escrita, então tem esse grau de dificuldade, só que tá mais difícil. Ele falando que estava mais difícil, cada vez ele tinha que diminuir mais os textos e trabalhar mais a interpretação daquele texto. Então é um problema que passa pela filosofia, pela literatura, pelo português, pela história. As ciências humanas estão se prejudicando pra caramba. Eu não sei como é que estão nas ciências exatas, mas assim, nas ciências humanas a gente está tendo essa dificuldade que vem junto com as redes sociais, enfim. Eu não sou contrário a isso, mas é importante a gente ter um olhar e ver como a gente pode trabalhar. Passa a questão do método de novo. Agora, com essa nova lei que proíbe os telefones, eu estava comentando com a Rosa antes, né, que eu quero ver daqui a um ano como é que vai ser, os estudos que vão fazer para dizer como é que ficou, se melhorou a questão da atenção dos alunos, porque eles estão perdendo a atenção. Entendeu? Então, se a filosofia já é difícil, como as coisas estão, ela fica ainda mais difícil. O Brasil ele não foi construído para a filosofia. Sempre houve um projeto anti-filosofia, tanto que ela foi tirada 1 milhão de vezes. E vai continuar sendo tirada se a gente não fizer algo para deixar ela mais forte. Tanto em sala de aula quanto fora. Eu estou defendendo dentro da sala de aula, mas a gente precisa também se posicionar politicamente para mantê-la. Quando essas disciplinas que levam para um senso crítico, reflexão,
elas saem desse tipo de currículo, é o que a gente estava conversando, eles abrem espaço para colocar disciplinas que vão ser mais produtivas, para fazer uma sociedade mais eficiente. Então, não é útil para eles colocar um texto para fazer com que os alunos reflitam. É útil se eu fazer, como a Rosa tinha falado, se eu diluir tudo para zero e deixar só eles lerem sem pensar no que está acontecendo. E é um problema que a gente vê agora com espalhar fake news por aí e as pessoas não têm nem o mínimo de senso crítico para parar para realmente perguntar se é isso que está acontecendo. E a filosofia, ela em si tem essa coisa de questionar, o que é muito legal. E ver que, às vezes, você tem alguns alunos que se interessam por isso, dá uma sensação de esperança, sabe? De que, pelo menos em algum momento, a gente vai conseguir reverter, por mais baixo do fundo do poço a gente esteja. Às vezes me dá essa sensação que se você conseguir pelo menos levar alguma coisa para a sala de aula, nem que seja uma aula do bimestre inteiro que você consiga desenvolver um trabalho legal, já tá valendo a pena, sabe? Eu vou falar uma coisinha aqui só pra gente. Vai ficar Corta só entre a gente aqui, ninguém precisa A ouvir. partir de agora, será cortado da gravação. Será cortado. Mas, particularmente, assim, politicamente, nós temos muitos problemas. Sempre tivemos. Só que me parece, quanto mais eu estudo sobre ensino de filosofia e vejo as discussões, me parece que existe uma possibilidade de que a gente pudesse estar um pouquinho mais avançado dentro dessas discussões de ensino, tanto para a defesa dele no ensino médio, quanto para uma defesa mais assídua e uma pressão mesmo para que seja no ensino fundamental. A gente poderia talvez estar um pouco mais avançado nisso. Só que, como a gente já discutiu aqui, a filosofia ela foi construída para as elites, na questão de conhecimento, de obtenção de conhecimento, e para a grande massa foi para uma questão de doutrinação, né? E muitos professores fazem parte dessas elites, a maioria faz parte dessas elites. Então, para eles não é interessante que a filosofia esteja no ensino médio. A gente tem uma guerra dentro do próprio ensino de filosofia, dentro da própria filosofia, entre os professores que não querem, que não veem tanta importância. Não é incomum você conversar com algum professor, eu nunca conversei com nenhum professor do departamento que me disse isso, mas a gente sempre ouve uma coisinha aqui, uma coisinha ali sobre outras pessoas de outros lugares, falando que não vê tanta necessidade de ter uma obrigatoriedade do ensino de filosofia no ensino médio. Ou que a filosofia ela é para um grupo seleto de pessoas, então a gente vai excluir todo mundo que está dentro daquele projeto de desestimular o aluno que tem uma dificuldade de ler, então ele não serve para filosofia. A filosofia é para poucos, isso é uma peneira. Sim, a gente vai, alguns a gente consegue salvar porque eles conseguem ler alguma coisa de filosofia. É difícil. Então, como é que a gente vai lutar contra as políticas, enfim, o sistema que já é antifilosófico, se a nossa própria classe já é dividida? Entendeu? Quantos professores você conhece, essa é uma pergunta retórica, é claro, que deram aula no ensino médio, tiveram experiência no ensino médio para além dos estágios que tem que fazer? Entendeu? Muitos deles já vieram de família, porque se agora a gente tem a possibilidade de ter bolsa para manter os alunos aqui e tal, mas antes não tinha, então a elite que queria aprender já vinha, fazia filosofia, tinha um contato aqui, um contato ali, já entrava, fazia os concursos e entrava para dar aula. Sim. Entendeu? Então eles não têm o entendimento dessa noção do que é a sala de aula e o que é lidar com pobre, enfim... O que é lidar com gente que não sabe das coisas? Eu não sabia das coisas. Eu não tinha muito... Eu já tinha as minhas reflexões, mas se aprofundou muito quando eu entrei aqui. Foi uma virada de chave para mim. Mas você não sabia como fazer. Exatamente. Sim. Você não sabia aonde questionar. O curso ainda é branco, cis, hétero, masculino. Ainda tem muito... Aqui no departamento eu não sei quantas mulheres tem. 2?
Será que não deveria ter mais? Eu acho que sim. Quantas pessoas negras tem no departamento? Isso são discussões que a gente pode fazer a gente deveria poder fazer dentro do departamento para tentar entender o que acontece. E, de novo, são coisas que incomodam. E- São coisas pra deixar. E não é para atacar ninguém. Sim. Não é para não deveria ser um ataque. Por que eu questionar a falta de mulheres e a falta de pessoas negras, a falta de pessoas trans? Por que eu questionar isso vira um ataque pessoal? Não é para ser um ataque pessoal. A filosofia é diversa. Poxa, você estuda tanta coisa na filosofia de tantos lugares. E é pra todos. Para todo mundo. E isso vai além quando a gente pensa no ensino de filosofia, né? Porque também não tem essa discussão dentro das disciplinas que não são de educação. Então, por que também não tem? Por que, sei lá, numa aula X de uma matéria mais da contemporânea, a gente não discute porque, sei lá, Kant é muito difícil, Heidegger é muito difícil. Como é que eu faria para aplicar isso numa sala de aula? Esses conceitos tão complicados. Sim. E aí o professor fala, olha, enfim, esse é o conceito que a gente tem todo esse movimento de entender, de ler, tudo que a gente já sabe dentro de um curso. Mas também como é que eu passo isso para um aluno? Como é que eu falo isso para ele? Como é que eu desenvolvo isso? E aí a gente sai do ensino... As limitações de uma sala de aula. A gente sai da graduação e vai aplicar isso em sala de aula e a gente tem que inventar da nossa própria cabeça como fazer. E aí a gente imita o professor que fez isso com a gente na graduação, sendo que são espaços diferentes. Você imita o professor de uma faculdade dando aula para alunos de uma faculdade, não para alunos de um ensino médio, com Exatamente. Todas as limitações que o ensino médio oferece para eles. E aí o professor que se vire, o professor recém-formado que se vire para tentar inventar como ele vai fazer, e muitas vezes ele vai falhar mesmo. Sim. Eu vou falhar, vocês vão falhar, vai todo mundo falhar, porque o sistema já está falhando com a gente. Então a gente vai falhar com os próximos. Sendo que a sala de aula, como a gente tinha comentado, é o maior espaço para você poder desenvolver isso. Poxa, principalmente quando você pega crianças, cara, a criança já é uma coisa curiosa por natureza. Tipo, você instigar a filosofia, por exemplo, no ensino fundamental, era para ser uma coisa muito mais tranquila de se lidar. Como é que foi o estágio para vocês? Vocês tiveram esse desenvolvimento em sala de aula, esse aprendizado, alguma coisa próxima disso, de entender como é que dá aula de filosofia? Então, eu cortei com o PIBID também. E eu vou cortar mais um agora no terceiro e no quarto, que vai ser agora, que é obrigatório, né? A gente fazer prova do ENAID. Eu fiz o PIBID também, cortei um estágio, ou 2, eu não lembro mais. Mas quando eu tava no PIBID, a gente teve a sorte de pegar um professor muito bom, que era inteirado em juntar filosofia e educação, em pensar metodologia. Tanto que, às vezes, tinham coisas que não funcionavam com o texto do Kant sobre esclarecimento numa turma de segundo. Aí a gente pontuava para ele, mas aí a gente pode tentar fazer dessa forma, e funcionava. Então, tipo, ele dava uma luz pra gente, um caminho, então a gente não ficou tão no escuro, tateando o que a gente fazia ou não. E os alunos, acho que uma coisa que me pegou muito foi quando a gente levou os versos de Pitágoras para eles, de ouro. E o menino, ele, que é um menino muito participativo, ele chamou a turma de uma forma muito interessante. Porque ele se interessou, que era uma coisa de você se comprometer consigo mesmo a fazer alguma coisa. Ele, eu vou prometer para mim mesmo que eu vou fazer alguma coisa. Então, tipo, ele entendeu o que a gente estava fazendo, ele conseguiu associar alguma coisa da vida dele e ele achou muito legal. Então, tipo, a gente viu que dá para fazer, só que a gente também não vai pegar um estágio, um PIBID com um professor que também já está tão normatizado nessa linha de mas aí a escola, os alunos estão desinteressados e joga a responsabilidade toda para os alunos, sendo que tem um problema muito maior do que isso, e a gente não dá para fazer nada, e às vezes a escola, dependendo de qual você pega, tem estruturas, porque tem escola que não tem estrutura nenhuma para você poder trabalhar algo mais elaborado, então já entra de novo as limitações do ensino público. E, tipo, ele só largou de mão. Não, a experiência que a gente teve foi realmente um professor que entendeu que dentro da graduação é uma coisa, estava um tempo dentro da sala de aula e passou pra gente como é trabalhar dentro de sala de aula com filosofia. Aí a gente vai ver mais pra frente, porque tem a questão do ENAD também, da gente dar uma aula no final, que agora é obrigatório. Mas eu acho que nesse PIBID teve uma galera que foi pro ensino fundamental, tem uma galera que tá no ensino médio, tipo a Rosa, ela tá aqui no Setur, mas eu acho que agora o pessoal tá tendo uma experiência mais concreta do que é trabalhar com filosofia dentro de uma sala de aula, tanto para o ensino fundamental como para o ensino médio.
Acho que agora é quando a galera, tipo, percebeu que dá pra falar de filosofia com as crianças e, tipo, às vezes é muito mais fácil do que você trabalhar com um adolescente. Porque a mente de uma criança tá muito mais aberta. É uma coisa muito mais... No adolescente talvez tenha as coisas mais enraizadas, Sim. né? Por conta da criação, da Uhum. vivência que ele passou. Ele já tá entendendo onde ele se situa, então pra você Sim. desconstruir alguma coisa que já veio na cabeça dele, é um processo mais... É muito difícil. Sim, com uma criança não, gente. Qualquer coisa que você às vezes mostra pra uma criança que ela acha interessante, ela vai atrás de você e ela vai tentar entender essa dúvida que fica dentro dela. Acho que é uma coisa muito boa de se trabalhar, sabe? Não dá para desconsiderar a subjetividade dos sujeitos, mas durante o PIBID, quando a gente estava falando sobre eleições, muitas das frases que eles falavam eram frases que eu via na internet. Sim. Eu pensava, isso é seu? Ou isso Veio de alguém. veio de alguém? Não que você seja 100% influenciável, mas como que isso chegou aí? Você parou pra refletir nisso? Porque se você fica tanto tempo dentro de um sistema que não te estimula a pensar criticamente, você é muito mais propício a aceitar tudo que te vem. Principalmente se vem do teu pai ou da internet que você tá ligado 100% do dia. Tipo, você só tá consumindo, você não tá parando pra... E vem tudo muito fácil, né? Sim. A gente está discutindo isso desde que a gente chegou aqui, TikTok, direto ali, um vídeo de 1 minuto. Por isso que também é muito difícil, né? A gente está falando também sobre tempo. O capitalismo, ele pega o tempo, ele corta o tempo e tem que ser tudo muito dentro daquele tempo para ser melhor, para ser mais eficiente. Então, se tu pega a filosofia, é 40 minutos de aula, 50 minutos de aula ali, destrinchando um assunto muito complexo que normalmente você não vai chegar numa conclusão, porque precisaria de horas para... O que é felicidade? Você não vai chegar numa resposta em 50 minutos, sabe? Então, no final, eles vão começar com perguntas e vão sair com mais perguntas, o que já é desconfortável pra caramba numa sociedade onde todas as respostas estão ali na sua mão. Você vai no chat GPT e diz o que é felicidade e talvez ele te entregue alguma coisa. Eu nunca fiz isso, mas ele vai te dar alguns conceitos ali, talvez alguma coisa em Aristóteles, não sei. Mas... Bem mal. O chat GPT, ele não vai te dar uma aula no nível do que o meu orientador sempre puxar sardinha, mas é porque ele é um aristotélico, vai me dar sobre felicidade. O que ele vai me dizer sobre felicidade, o chat GPT não vai me dizer. Ele precisou de um período para falar sobre isso. De vivência, de experiência. E assim, uma coisa que eu faço, mas isso eu desenvolvi por causa da pesquisa de ensino de filosofia, é analisar como os professores dão aula. Né? Isso também é uma discussão importante, essa divisão de professor e pesquisador, isso não existe, não deveria existir. Então, quando ele está dando aula, eu estou observando toda vez que eu estiver em algum espaço, vocês estiverem comigo e alguém estiver dando uma palestra falando, professor ou aluno, enfim, eu estou observando como aquela pessoa está fazendo, só que são olhares diferentes. O olhar que eu olho para os professores é um olhar diferente que eu olho para o pessoal da graduação, para o próprio pessoal do mestrado, né? E aí eu vejo como eles estão falando. Se começa a falar muito difícil, coisas muito assim que talvez você pudesse dar uma simplificada, eu já fico pensando sobre. E eu acho que por que não? Será que é necessário falar desse jeito para todo mundo aqui, só porque nós somos, entre muitas aspas, especialistas? Porque as áreas são diferentes. Então, eu sou da antiga, eu vou ter um pouco de dificuldade com a moderna e com a contemporânea. Se chegar em Kant, Heidegger, Nietzsche agora nem tanto, né? Porque eu também estou estudando um pouco, mas mesmo assim é difícil. Então, eu estou aprendendo com você, né? Quando você vai falar sobre Safo, enfim, eu não sei. Mas eu estou aprendendo, eu quero aprender. Você está falando ali para mim, né? Acho que para que eu entenda você. Entendeu? E os professores, eles precisam ter essa atenção porque passa pelo método, só que tem um tabu muito grande. E esse tabu aqui dá para discutir facilmente. Tem um tabu sobre a análise do método dentro da universidade, dentro do núcleo dos professores. Os professores não discutem os seus próprios métodos, eles não debatem. Por exemplo, eu sou um professor, você é uma professora, a gente está aqui, eu não vou chegar para você e falar, como é que você dá suas aulas? Você acha que você está dando legal as suas aulas? Você acha que os alunos estão entendendo o que você está falando? Eu não sei se tem essa discussão, eu gostaria de saber se tem. Você acha que você é uma boa professora? Ou fala, você acha que você é um bom professor? Ou quando os alunos chegam e falam para outro professor, acho que aquele professor ali, ele não tá legal isso. E entendeu? Você entender que não é uma crítica. Não No é uma sentido crítica. de te atacar pessoalmente. Aqui, às vezes,
o aluno, ele precisa que você reveja um pouco dessa metodologia para o conteúdo atingir ele, né? Mas o que eu tô falando aqui não é uma parada que gira só em torno do nosso departamento, é Sim. uma coisa estrutural de todos os lugares. Professores que não querem se comprometer com outros professores. Então, se um aluno chega com uma reclamação com relação à didática, como é que essa pessoa vai lidar? Será que ela vai falar? Será que alguém vai chamar e vai conversar e vai falar, olha, os alunos... Não sei. Ninguém nasce sabendo metodologia didática. Você aprende quando você vai aplicando, você vai vendo o que funciona e o que não funciona. Principalmente quando os espaços de formação que estão ali para te formar não te direcionam para um lugar ali, entendeu? Eu não preciso ser o mestre da didática, e eu não pretendo ser, só porque eu estudo filosofia, ensino de filosofia. Eu gosto da metafísica e eu quero ir para lá, entendeu? Só que eu tô passando pelo ensino de filosofia primeiro porque é o básico que eu não sei, eu não sabia. E eu continuo não sabendo. Tô tentando aprender. E você reconhece que você falha também. Que nós somos seres humanos, né? A gente está aqui para aprender, refletir e melhorar. Agora, você ter uma postura, como é que se diz? Defensiva? Defensiva o tempo todo, você não vai conseguir. Até porque foi o que a gente estava conversando hoje mais cedo. A gente aqui na graduação, a gente reflete a nossa prática da docência no que a gente teve. Uhum. E o que a gente teve? A gente teve na universidade. Então, tipo assim, pô, você chega na sala de aula, como é que eu vou dar Kant pro cara? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer isso? Se depara com Hegel, como é que eu vou falar de Como é que eu vou fazer isso? Dialética, hegeliana. Eu acho que a gente tem que se aprofundar nos assuntos, sim, é necessário, mas também tem que ter seu lado da licenciatura, entendeu? A gente tem que bater nessa tecla em criar metodologias, em criar também hábitos de se pensar isso para ensinar. A minha proposta dentro da dissertação é justamente a análise do método. Então, você pega os filósofos que trabalham o método, sejam os contemporâneos, como eu citei, né? O Silvio Galo, Walter Korn, Serletti, Patrícia, enfim. Ou você pode pegar os antigos também, ver o que essas pessoas fazem, como eu poderia aplicar, mas não é imitar, não é botar uma toga, assim, você pode fazer isso se você quiser também, mas não é necessariamente isso, botar uma toga, ir lá e ficar perguntando no meio do pátio da escola o que são as coisas, o tempo todo, todas as aulas. Você não precisa disso, mas é entender o que essa pessoa está falando sobre ensino, o que as pesquisas dela indicam que parece que está dando certo, porque a filosofia ela tem um sentido. Primeiro, filosofia tem a prática. Isso não sou eu que estou inventando, isso é uma parada que confere sentido à filosofia. Você não ensina filosofia sem ter uma prática ali. E a prática é justamente o desenvolvimento desse pensamento, enfim, o desenvolvimento desse senso crítico, análise, discurso, gente, diálogo. Sem isso, o que é filosofia mesmo, se não tem diálogo? Se o professor chega na sala de aula, dá a matéria, explica, não conversa, não pergunta, acabou, finalizou, já era. Isso é ensino de filosofia? Eu não acho que seja. E eu falo isso muito bem coberto por vários pesquisadores que estão aí muitos anos, até mesmo antes de eu nascer, falando sobre isso. É uma tradição do ensino de filosofia, é um acordo entre todas as partes de que, assim, se tem um acordo, é justamente esse, de que a filosofia envolve uma prática. Sim. Entendeu? Então, a minha proposta é que você analise o que os filósofos estão falando, seja ele qual for, que você se identifique, e você tente absorver coisas ali para você trabalhar, junto com a sua própria metodologia. Sim. Eu usei Sócrates, mas poderiam ser outros. E o Sócrates ele tem coisas interessantes. Primeiro que tem a questão do diálogo, né? Para mim isso é extremamente importante. A gente pode debater se é ironia, a gente pode debater várias polêmicas que Sócrates está envolvido, mas a questão do diálogo e a aporia me pegam muito, né? A aporia no sentido de que, no final, a resposta não é a parte mais importante, e sim as perguntas e como você desenvolve elas. E eu acho que isso dá para levar para a sala de aula, entendeu? Isso não é querer imitar o Sócrates, é uma parada que parece, para mim, fazer sentido, que eu colocaria na minha metodologia. Tipo, olha, a gente não vai ter todas as respostas, porque
não é simples assim. Por mais que o capitalismo diga que você tem que ter todas as respostas e que se você não tem é inútil, a vida não é assim, não é tão simples assim, as coisas não são simples assim. Essa mesa não é simples assim, aqui tem um monte de átomos e, enfim, isso aqui não é só a mesa, isso aqui é um monte de coisa que a gente não sabe nem explicar como é que tá aqui. Mas você indicar o caminho para aquele aluno construir já é o mais importante. E questionar. Sim. Olha só as dificuldades políticas que a gente está vivendo, a questão das fake news, indivíduos cada vez mais reacionários e intolerantes. A filosofia dá conta, assim, junto com outras disciplinas, né? Mas ela está ali como uma disciplina que pode dar conta de trazer uma contribuição positiva para um momento tão complicado que a gente está vivendo, né? Sim. Mas ela tem que estar lá e o professor tem que ter possibilidade de aplicá-la, e ele também tem que ter vontade para poder desenvolver, porque também é muito difícil. Eu não vou dizer que é fácil no ensino médio, com pouco tempo, um salário que não é o adequado, principalmente no Rio de Janeiro. Então, estão várias questões. Pouco tempo, muitas turmas, salário ruim, muitas dificuldades. Só que, dentro dessas dificuldades, se ele não trabalhar essa metodologia, não vai acessar ninguém. E uma hora ela vai sair. Essa é uma grande preocupação. Sair do ensino médio, daqui a pouco sair da faculdade, ou ficar para poucos aqui, e só sobrarem os tradutores. Eu adoro as traduções, mas eu não acho que seja só isso. Sim. Mas enfim. Não é sobre isso a filosofia. Traduzir textos de outros filósofos. Só Não é isso. sobre isso. Mas daqui a pouco vai chegar aí se a gente não trabalhar isso. E digo mais, independente da sua área de pesquisa, você tem que estar ali junto do ensino. Você pode ir contemporânea, metafísica, o que for, mas você tem que se comprometer com você sendo professor, com o ensino. Sim. E dá para fazer os dois. Principalmente porque dentro da graduação você está formando, até mesmo se você for fazer um mestrado e doutorado e for para dentro da universidade, você está formando uma pessoa que em algum momento vai dar aula. Tem filosofia, não importa se vai ser dentro do ensino médio ou se vai ser dentro de uma universidade, está dando aula e você está mexendo diretamente com a formação de pessoas do ensino básico, como de pessoas que vão depois, em algum momento, chegar lá na frente e vão dar aula dentro de universidade para gerar outros professores que vão dar outras aulas e não sei aonde, tipo... Todo momento você está direto com a formação de alguém. Não é um ataque, gente. Não é um ataque quando eu digo que você não pode... Se você for um professor universitário, você não pode entrar na universidade achando que você só vai pesquisar ou só se comprometendo com a sua pesquisa. Você provavelmente vai ser excelente um pesquisador. Isso eu posso dizer sobre todos os professores do departamento. Dentro das pesquisas deles, eles são excelentes. Sabem muito, são coisas assim, eles falam coisas, do jeito como eles falam sobre o trabalho deles, eu fico de boca aberta pensando, nossa, eu quero ser assim com a minha pesquisa também. Mas tem que ser professor também, não dá para você dar aula com a cabeça de pesquisador porque não funciona, você vê que não funciona, os alunos vão ficar de boca aberta tipo, o que é isso? Acho que eu não estou entendendo aqui. E muitos alunos têm dificuldade de falar. Isso já vem do ensino médio, isso já vem do ensino fundamental, isso já vem de casa, dificuldade de falar. Que não entendeu, dificuldade de procurar ajuda. Aí tem os monitores. Sim. Só que os monitores... Eu fui monitor, estou no mesmo barco. Eu tive dificuldades eu tive dificuldade de ensinar também, porque eu tive dificuldade também de aprender e de aprender como ensinar. Então, eu fiz o meu melhor dentro da monitoria, mas também não foi fácil. Muitas questões. Não é um ataque pessoal. Sempre deixando claro. Estamos apenas refletindo sobre o ensino de filosofia. Agora, para a gente finalizar, talvez seja uma pergunta que não tenha uma resposta por agora, mas o que você acha que dá para a gente fazer para lidar com isso? E como você enxerga daqui para frente? Se você tem um pingo de esperança, se já está tudo perdido? Tudo perdido, vamos para as cavernas de novo. Chega. Não, brincadeira. Mas uma coisa que eu defendo também na minha dissertação mais projetos envolvendo o ensino, palestras, projetos de extensão. Eu sei que já tem um aqui, mas a gente precisa dar mais visibilidade para ele. Bolsas também, não só PIBI de residência, porque, cara, felizmente, a maioria que entra aqui ainda são pessoas pobres. Só que isso também, infelizmente, porque essas pessoas precisam de incentivos. E aí, poxa, aparece uma iniciação científica de... Enfim, alguma coisa relacionada à ética ou filosofia da ciência,
E aí com bolsa, obviamente, e aí abre um projeto de pesquisa de ensino sem bolsa, sem nada, para onde você vai correr? Eu correria para iniciação científica, porque eu desprezo o ensino de filosofia? Não, mas porque eu preciso. Eu não vejo na faculdade. Exatamente. Então, palestras, eventos, eu estou pensando em trabalhar num evento aí mais para frente, envolvendo ensino, chamando pessoas, e os alunos têm que participar e os professores têm que liberar também. Porque os professores, a gente tem eventos aqui na faculdade, não é só aqui, tá? Não é só aqui. Que os alunos querem ir, querem participar, mas o professor fala, pô, mas eu tenho uma aula para dar e pronto. Assim, eu sei que tem um calendário, uma agenda e tal, mas caramba, tem que liberar. A gente já não discute muito ensino, aí cria uma semana acadêmica de ensino aqui pra gente discutir, pra gente aprender, pra gente ouvir as experiências de outras pessoas. E aí o professor não libera o aluno para ir assistir? Qual é o sentido disso? Então, a minha perspectiva assim, é de que se a gente começar a trazer mais projetos envolvendo o ensino de filosofia, pode ser que mais alunos se interessem. Foi assim que eu cheguei aqui, por causa do PIBID da residência. Vocês também fizeram PIBID e residência, certo? Não? Juntou, né? Então, Agora ficou. e a gente está discutindo isso aqui agora. Vocês tiveram suas próprias impressões, suas próprias experiências, e é assim que você traz o pessoal para cá para poder discutir isso. Então, quanto mais projetos, melhor. E se eu tenho esperança de que as coisas vão melhorar, cara, eu não sei. Eu não sei porque foi aquilo que eu estava falando antes. Não é uma classe tão unida assim. Então, a gente que está se formando agora, assim, é uma leva, mas eu só tenho o escopo daqui. Até mesmo os meus colegas que são de outras universidades e têm outras áreas de pesquisa, eu não vejo eles discutindo muito sobre isso. Os colegas da turma, eu não vejo muitos discutindo isso aqui, que não fazem parte do PIBID da residência, entendeu? Eu não vejo discutindo isso. Alguns que fizeram parte do PIBID da residência também não vejo discutindo isso. Então, assim, é difícil. Por mais que a filosofia agora parece que caminhando para um ponto de obrigatoriedade ali, de novo, eu não me sinto confortável para dizer, não, agora foi. Sendo que daqui, no próximo governo, pode ser que não seja de novo. O que garante? E a tendência é não ser. Porque 2026 a gente não sabe como vai ser. Eu não sou positiva, eu não sou uma pessoa positiva, eu não sou uma pessoa feliz, então eu não vou ficar dizendo aqui que, nossa, vai dar tudo certo. É incerto. Mas assim, vamos tentando. A gente não pode também, só porque a vaca vai pro brejo, então a gente não vai tentar. Vamos tentar. É isso. A gente encerra esse episódio do podcast, agradecendo a participação novamente do Gabriel. Muito obrigada por você ter vindo aqui, se disponibilizado a discutir uma coisa muito importante. Num dia de chuva, Num tadinho. Porque, lembrando de novo que a gente está no curso de licenciatura em filosofia, então ter pessoas que estão aqui para discutir o ensino de filosofia e a parte da educação da filosofia é muito importante. E eu acho que esse podcast vai alcançar bastante gente para parar e pensar realmente como está sendo o papel do professor de filosofia dentro das escolas, dentro da universidade. Então, de novo, a gente deixa o agradecimento. Eu só gosto de lembrar que licenciatura é um ato político. Filosofia também é um ato político. Então, e as duas são muito difíceis, né? Como o Gabriel deixou bem explícito que no Brasil não se tem essa mentalidade como se tem lá na Europa, né? Então, a gente tem que batalhar pela licenciatura e pela filosofia e nunca ver elas separadas, né? Porque uma coisa que o Samuel disse no podcast do PIBID é que a filosofia, ela te obriga a ser professor. Porque você tem que explicar. E Desde você tem... quando ela começou. Isso. E você tem que explicar muito bem. Desde quando ela começou. Então, é isso. E eu fico muito otimista porque entraram muitas pessoas no curso de filosofia querendo realmente ser professores. Ótimo. E não é a gente não tem que ver a licenciatura como
do que a filosofia bacharel, né? A gente tem que ver como uma parte, né? Até como você disse, se eu for só para mim, do que eu aprendo, como é que eu vou ser um filósofo? Os caras não estavam lá tentando transmitir para os outros? E transmitiram e continuaram influenciando em décadas com o seu conhecimento. Acho que é só isso que eu quero falar. Obrigada. Gabriel. Eu quero agradecer novamente pelo convite. Foi muito bom falar com vocês sobre isso. E se tem uma coisa que eu posso deixar é novamente a fala de que, independente da sua área de pesquisa, você tem que se comprometer com o ensino. A gente não tem outra coisa para fazer dentro da filosofia. Vamos aos fatos! Se você vai lá na internet e você digita áreas de atuação, você vai ver mais ensino do que tradução. Enfim, você pode fazer isso. É um trabalho muito legal. São coisas muito nichadas. Muito né? nichadas. Em algum momento você vai ter que dar. Você vai ter que dar. Para você trabalhar na universidade, você tem que dar. Não vai fugir. Entendeu? Então, esse compromisso é importante. Outras pessoas vão aprender com você, e você vai aprender com outras pessoas. É para diálogo, por isso que eu gosto do É para ser um diálogo ali que vai acrescentar algo na sua vida e vai acrescentar algo na vida da outra pessoa. Então, você tem que se comprometer com isso, não tem para onde correr. E dá para fazer os dois. Você não vai ser menos kantiano, heideggeriano, se você se comprometer com o ensino. Lembrando que o ensino diz mais sobre o outro do que sobre você. O ensino ele tem uma ponte, então você precisa fazer a ponte para o outro, não só para você. E não será um trabalho fácil, vai ser difícil, você vai se sentir mal, você vai se questionar, sim, a sua autoestima talvez não vai ser das melhores, mas a maioria da autoestima dos filósofos não é, então tá tudo em casa. Porque é difícil, mexe com o seu ego, tipo, poxa, eu passei anos dentro da universidade, saí e não sou bom nisso que eu tô fazendo. Entendeu? Então, sim, mexe com muito em você, mas é importante. Você vai se frustrar bastante, mas é a profissão que você escolheu. Infelizmente. Então, assim, faz parte da profissão. Brincadeiras à parte, faz parte da profissão, tudo isso. Mas eu já tive em aulas que foram muito boas, que a turma se conectou. E quando isso acontece, é uma sensação, assim, uma das melhores sensações dentro da sua profissão. Você pensa, valeu a pena. Quando você vê os alunos se inteirando, e depois você vê as piadas internas, porque adolescente adora fazer isso, e você vê as piadas internas com o conteúdo que você deu, Sim. E eles entendendo, e eles falando com você, professor, eu pensei nisso, o que é o amor, não sei o que lá. Poxa, é recompensa, você vê que tá fluindo, você vê, então é se esforçar e tentar. Isso é filosofia, pô. Entendeu? Poxa, então é isso que eu tô fazendo aqui. Mas é difícil e desafiador, mas compensa, vale a pena. Então é isso. Obrigado novamente, enfim. Obrigada e um beijo. Participaram da produção desse podcast Ingrid Rosa e Jennifer Monteiro.